Estamos aqui hoje para contar a história de uma senhora nascida na Estônia, em 1886, na época governada pelo Império Russo, e que teve a infelicidade de passar pelo sofrimento atroz imposto pelas duas grandes guerras mundiais. Somente quem esteve em uma dessas guerras pode mensurar os horrores que elas impuseram à humanidade. Em 4 de janeiro de 1962, morando em Lucerna, na Suíça, a senhora Aline resolveu escrever uma carta, que eu chamo aqui de carta-documento, que posteriormente chegou às minhas mãos, para que seus descendentes tivessem a oportunidade de conhecer um pouco da sua história e histórias. Passou por diversas situações difíceis durante sua vida, a despeito de uma infância feliz, cercada por bosques em uma pequena cidade à beira do Mar Báltico. Filha de um empresário no ramo de transportes, que na época era feito com charretes e carruagens puxadas a cavalo. Transportava os russos da estação de trem da cidade de Kiel até Apsula, distante 120 quilômetros da sua cidade natal, onde havia instituições de tratamento de lama do mar. Isso é uma distância considerável, 120 quilômetros para ser vencida com cavalos, né? Reumatismo e gota eram doenças tratadas com grande sucesso. Não digo reumatismo, mas a gota seria uma beleza para mim, viu? Esse tratamento. Casou-se com um bem-sucedido dono de uma estância e fazendeiro que produzia principalmente queijos, nascido na Suíça. Após várias mudanças de cidade, até mesmo de país, chegou, obrigada pela guerra, ou mesmo expulsa pelos dominadores, muitas vezes surgia de casa de noite, onde deixava tudo para trás. A senhora Aline, sempre com um extraordinário poder de resiliência, recomeçava tudo outra vez, principalmente do nada. Chegou ao final de sua vida com muita dignidade e com boas lembranças de uma infância feliz, partilhada por seus 4 irmãos e uma irmã, onde não se falava em guerras. Viúva, morou 3 anos no Brasil, na cidade de São Paulo, de 1950 a 53, a convite de uma filha que precisava de sua ajuda. Depois retornou para a Suíça, onde faleceu em julho de 1968, aos 82 anos de idade, deixando inúmeros descendentes espalhados por todo o mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre o que deu origem a tudo isso aqui. A cadeira. Tudo começou com o Tiago Lajos, que teve a felicidade de ser meu genro. Sabendo da minha paixão pelo artesanato, me questionou se eu poderia restaurar uma cadeira que pertencia à sua família há várias gerações. Concordei imediatamente com o pleito, já que seria para mim um desafio, pois seria a minha primeira restauração. Levei a cadeira para a Praia da Pipa, onde fica o meu ateliê. Procurei então saber a história daquela cadeira. Informou-me que veio da Estônia, quando a senhora Aline ainda morava por lá. Depois foram morar na Alemanha e sua filha Margaret a trouxe em sua bagagem, quando veio morar no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1944. Passou então por seus filhos Jürgen, pai de Tiago Lajos, casado com a senhora Ana Lara, aqui presente, atualmente morando em Natal, que trouxe quando ela veio de São Paulo para morar aqui em Natal em julho de 1995. Quando o seu esposo faleceu, a cadeira ficou com seu filho mais novo, Tiago, que a trouxe em sua bagagem quando se casou com Priscila Simonetti, minha filha. Tiago, então, colocou no grupo da família fotos da cadeira totalmente restaurada e que teve grande repercussão. Foi então que, pela primeira vez, eu tive conhecimento dessa carta, que a li com bastante atenção. Ao final, entendi que aquele relato devia ser conhecido pelo maior número de pessoas possível. Então, levei o conhecimento dos editores da nossa centenária revista, essa é a número 102, né?
que aprovaram a matéria e foi publicada na nossa última revista, último mês de abril. Então, veja bem, tem muita coisa aqui para ser relatada para o Tiago, ele venha fazer, porque eu estou só fazendo a abertura, a palestra é dele, estou fazendo só a abertura. Mas eu vou mostrar alguma coisa dessa tal cadeira que gerou tudo isso, né? Essa é a cadeira já depois de recuperada, naturalmente, lá na Praia da Pipa, né? Foi onde foi feito o serviço. Depois ela apresenta aqui as partes que foram mudadas. Uma das partes foram mudadas porque também fizemos uma restauração pelo lado que não está aparecendo. Depois vem aqui as peças que foram enxertadas e restauradas, porque seria muito fácil mandar um torneiro repetir uma peça dessa, ele faria na hora, não tinha problema nenhum. Mas eu queria que a peça original fosse restaurada e não colocar uma peça nova, né? Continuando, veio aqui todo o trabalho de retirada de parafusos antigos e parte quebrada, né? E ela começou a ser enxertada, né? Onde havia situações que não podia ser melhor do que isso, nós fizemos enxerto de madeira para depois torná-la. E para os enxertos, nós usamos aqui umas brocas de aço que ficou dentro dos enxertos para dar mais sustentação. E a cola só não seria suficiente. Parte mais desgastada da cadeira com essa idade já deve ter sido tirada e colocada algumas vezes nesse mesmo padrão aí, né? Parafusos antigos que tinha, dimensionamos o tipo de parafuso que podia chegar lá sem ofender a madeira, que era uma madeira fina, né? Aqui nós descobrimos que ela estava se quebrando porque ela estava desregulada. As peças do lado esquerdo de quem vê estavam maiores do que as peças do lado direito. Então, quando sentava, havia uma que forçava e terminava por quebrar a cadeira, né? Então, procuramos resolver o problema fazendo enxertos, né? O que chegou ao final, como ela está hoje aí. Essa é uma foto lá na Praia da Pipa, mas ela já se encontra na casa de Tiago aí, viu? E já pode ser sentada sem o medo de quebra, viu? Pois bem, então essa é a minha parte da explicação dessa situação. E agora eu passo a palavra aqui para Tiago, que ele vai fazer realmente a palestra que nós estamos esperando. Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer aí a oportunidade, né? Muito mais do que uma cadeira, que por si só já foi um trabalho assim magnífico, mas junto com essa cadeira, seu Hormuz, que tem a sorte de ser meu sogro, seu Hormuz trouxe para nós, para mim que estou aqui, para minha família que está no Brasil e para uma enormidade de pessoas que estão fora do país, ele trouxe de volta uma história importantíssima, uma parte importantíssima da nossa história. E por isso eu começo com essa frase, né? Porque esquecer os ancestrais é como um riacho sem nascente e uma árvore sem raízes. E tão importante quanto esse momento aqui, tão importante quanto esse trabalho que o seu Hormuz fez pela nossa família, é estar aqui nesse prédio que é o símbolo da história do Rio Grande do Norte. Então, para nós, uma honra sem tamanho, seu Hormuz. Eu completo agora, no dia 17 de junho, 30 anos da minha chegada em Natal. Então, um presente melhor que esse eu não consigo imaginar. Muito obrigado. Eu tentei fazer aqui uma história, porque é uma história complexa, não é simples. É uma história que fala de resiliência, é uma história que fala do poder da mulher, de renascer, de prosperar, de não deixar cair a peteca, literalmente. E por si só é uma história complexa. Então eu tentei simplificar essa história e trazer para vocês. Conto aqui com a presença da minha família, que não me deixe mentir sozinho sobre as coisas que eu não souber. Mas hoje eu ainda tive a oportunidade de conversar com a minha tia nos Estados Unidos. A gente passou a apresentação toda e eu vou fazer questão de mostrar essa gravação para eles depois, porque eu tenho certeza que eles estão vibrando muito lá. A história se passa inicialmente na Estônia. A Estônia é um dos 3 países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Faz fronteira de um lado com a Rússia, a Bielorrússia e a Polônia, para o outro lado com o Mar Báltico, né?
Aqui a gente tem Tallinn, que é a capital da Estônia, e Haapsalu, que é a cidade que o Sr. Mus falou, que é uma cidade litorânea, conhecida pela sua lama e pelas propriedades terapêuticas dela no tratamento de gota e no tratamento de algumas doenças. A gente fala sobre a cadeira, a gente fala sobre a carta, que foi traduzida e retraduzida a partir do original, graças a um esforço conduzido pelo Sr. Mus com uma pessoa local que fala o idioma. E a gente fala sobre minha bisavó Aline Kimber, que nasceu em 886 em Haapsalu e faleceu poucos anos após a redação dessa carta na cidade de Lucerne, na Suíça. A Suíça e a Estônia aqui têm uma relação muito próxima. O meu bisavô, o marido dela, era suíço. Eu vou passar aqui rapidinho, não dá para ler muita coisa, mas a gente está falando então de Jacob Imhoff e Aline Imhoff, que começam ali a árvore genealógica, e na sequência os seus 6 filhos, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um. E a partir de Marg, ou Margaret, que casou com o meu avô Teodoro, teve então Jürgen, casado com Ana Maria, que está aqui presente, e aí 5 filhos, seus parceiros e respectivos netos, e enfim, a história continua. Mas tudo começou com eles. Os pais de Aline Kimber, então, nascido aqui, Johann, nascido em 1º de junho de 855 e falecido em 1930 em Haapsalu. E a esposa dele, Ana Maria, coincidentemente, que nasceu em 28 de novembro de 63 e faleceu em 1940. Aline vem de uma família muito unida, de 5 irmãos. Ela cresceu, como o Sr. Mus falou, em Haapsalu, em meio à natureza, nadando muito naquele mar gelado, indo para ilhas, falando com turistas. Ela relata na carta, inclusive, que a esposa do prefeito de São Petersburgo, em uma ocasião ali, presenteou a minha bisavó com uma caixa de prata em ocasião do seu casamento. Então ela relata alguns momentos marcantes da vida dela com essa troca com turistas, principalmente russos. E ela foi educada em russo e em alemão com a mãe. Pela mãe, eles não tiveram acesso à escola formal, mas a mãe fez questão de educar os 5 filhos, tanto em russo como em alemão, e a gente vai entender por quê um pouquinho mais à frente. Após ela se formou pedagoga para ensino básico, mas jamais exerceu essa função, né, essa atividade. Aline e o seu marido Jacob Imhoff. Jacob vem da cidade ele vem da Suíça e morava a 10 quilômetros da minha bisavó Aline, numa fazenda onde ele já praticava a agricultura e a criação de vacas e a fabricação de queijo. A cidade na Suíça se chama Emmental. Então, para quem gosta de queijo, Jacob era muito conhecido pela produção de queijos fundidos, né? Já era um empresário relativamente bem sucedido. Casa então com a minha bisavó Aline, e com ela ele tem, então, tem 2 filhos e 4 filhas. Eles tiveram um período muito próspero durante os 13 primeiros anos de relação matrimonial. Essa foi a casa onde nasceram os seus filhos. Essa foto foi tirada agora em 2024 por uma das nossas primas, a Mônica. E aí vem a Primeira Guerra Mundial e a instabilidade política e social ali na Rússia, né? A Revolução Russa ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, em março de 17, eles tiram do poder o czar Nicolau II. Entra então Alexander Kerensky no poder, que em questão de meses é retirado do poder, e aí os nomes já começam a ficar mais comuns para a gente, por Stalin, Trotsky e sob a ideologia de Karl Marx, né? Entra então a instauração do regime bolchevita,
E tem uma passagem na carta que fala que o meu bisavô adorava os russos para vender o produto deles, porque ele falava que os russos eram muito bons vendedores e eram muito honestos. E quando se instaura a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, ele fala: eu nunca tive um russo que me pediu um kopek, que era a moeda da época. E hoje eles me tomam tudo que eu tenho. Então é essa passagem dele na carta. Ele então é expulso das suas terras, porque ali, durante a Revolução, os russos tiram e perseguem de uma forma muito violenta todos os alemães que estavam ali, e ele é expulso das suas terras e é enviado para São Petersburgo, junto com seu irmão. Agora imaginem você, a Aline e a cunhada dela, né, ali com 6 filhos, e ela relata isso na carta, né, senhor Muniz? Ela com 6 filhos fala: eu sozinha, num tempo onde todo mundo andava armado e se matava por nada. Era esse o contexto. Ela então faz algo que eu acho assim um feito incrível. Ela, em dezembro de 1917, ela vai para São Petersburgo, bate a porta do prédio onde Lenin despachava, e na carta ela deixa claro, ela fala assim: o Lenin não tinha medo de morrer, porque ele recebia todo mundo lá. Só tinha uma triagem, mas ela pede uma audiência com o Lenin. Quando ela chega lá, Lenin não está, ela é recebida pelo primeiro-ministro de Estado de Lenin, e aí ela tem uma conversa com ele. Ela fala assim: olha, eu vim aqui para entender, porque Lenin sempre foi bem acolhido na Suíça. Ele sempre teve livre entrada, livre saída. Meu marido não é político, ele não é alemão, e ele foi expulso da região fortificada da Estônia. E eu quero entender por quê. E aí o primeiro-ministro, na ocasião, fala: a senhora tem razão, eu vou mandar uma carta com a senhora leva essa carta para o nosso despachante ali, né, na Estônia, que era o representante dos bolchevitas em Tallinn, e ele, com essa carta, vai trazer novamente o seu marido. O que acontece? Ela chega lá em Tallinn, esse cara fala assim: não, você tem que ir para outro lugar. Ele manda ela para o prédio da contra-espionagem russa, e aí ela vai para esse prédio da contra-espionagem russa e ela relata que chega lá e ela é recebida por um homem muito imponente, bonito e vestido com indumentárias do exército, que depois eu encontrei essas indumentárias e são bem imponentes. Esse cara fala: eu não posso despachar com você aqui, você vai encontrar comigo no meu apartamento. Então no dia seguinte ela vai com a cunhada dela, e ela diz que a cunhada dela foi a companheira de lutas dela. Ela vai com a cunhada dela pro apartamento. Ela diz que é um apartamento imundo, que é pequeno. O cara chega lá vestido à paisana e acompanhado de uma jovem russa. E ali ele fala que, de fato, ela tem razão, mas que ele expulsava as famílias ricas para que ele pudesse pedir resgate para que elas retornassem. E é isso que ele pede para ela. Ele pede 2.000 rublos e uma caixa de conhaque para autorizar a entrada do marido dela e do cunhado dela de volta. E ela então negocia, porque ela diz na carta que rublos ali era uma moeda muito forte. Ela negocia com ele e acaba saindo os dois por 1.000 rublos e sem conhaque. Então, já nasceu aí, era uma negociadora nata, né? Eu trouxe para vocês, então, o segundo capítulo dessa saga dela, porque essa história é toda assim, né? Tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. Mas em 1918, tem o ano da Guerra da Libertação da Estônia, da Rússia. Porque o que acontece? A Rússia, enfraquecida pela Primeira Guerra Mundial, enfraquecida por uma revolução interna, ela perde poder, e aí, tudo bom? Ela perde poder, e aí os estonianos percebem que ali é o momento de buscar a independência. Ela relata que ela via ali
o exército alemão, durante 10 meses, eles permaneceram nessa área de Haapsalu, e ela via o exército alemão chegando de bicicleta, e muito fragilizado porque era muito frio. E falou que viu vários soldados morrerem por causa do frio, mas enquanto eles estiveram lá, nos 10 meses que eles estiveram lá, foram 10 meses de paz. Ela falou, não escutávamos tiros enquanto os alemães estavam lá. Nesses 10 meses de paz, aí conversando com meu irmão, e hoje falando com minha tia, ela confirmou, nesses 10 meses de paz, a Rússia, então, fala assim, não, vou voltar para a Estônia, vou voltar para recuperar esse território, e aí você tem um movimento marcante. Você tem pessoas que se reúnem na praça principal da Estônia, cantando e entoando cantos revolucionários. Primeiro um movimento muito pequeno, no dia seguinte um movimento maior, no outro dia maior, e ali a gente tem 1 milhão. Você tem os suecos, dinamarqueses e os soldados do Reino Unido se juntando com soldados estonianos, e aí ela relata que os soldados do Reino Unido vinham com os uniformes manchados de sangue ainda da guerra, sujos, e eles receberam para isso. Então foram mercenários, pagaram, as famílias pagaram o que não tinham para que esses soldados pudessem defender, e aí eles entram nessa contraofensiva. A linha azul é até onde o exército estoniano avançou no território russo, e a linha vermelha é até onde o exército russo avançou no território estoniano. Então percebam que Haapsalu ali no canto e Tallinn permaneceu ali um pouco à margem desse conflito. Por que isso é importante? Porque enquanto ela estava à margem desse conflito, a gente tem aqui uma participação ativa da minha bisavó, da Aline, tanto trabalhando no jornal e na comunicação entre essas tropas, como também ajudando muito na parte de roupa e organização do trabalho de quem ficou nos bastidores da guerra. Em função desse movimento dela, a Aline se torna então a primeira suíça estoniana e a primeira mulher a ser condecorada com a medalha de ouro da República recente estoniana, assim que a guerra acaba. A Aline tem então o seu sexto filho, e 2 dias depois, enquanto ela ainda estava no pós-parto, né, o seu filho mais velho, Edgar, morre de difteria. Ela passou algumas semanas sem saber da morte desse filho, e ela relata que ela passou alguns meses se recuperando desse grande trauma, mas tendo que seguir adiante, porque era assim que a vida, e ela fala isso em algumas ocasiões, é isso que a vida nos pede, seguir adiante. Seguiram adiante, voltaram a crescer, voltaram a buscar terras, voltaram a criar fazendas, e aí meu bisavô pega um grande arrendamento. Ela relata ali 90 cabeças de gado, não sei quantas cabeças de cabra. Ele pega esse grande arrendamento, e logo que ele pega esse grande arrendamento, a República Livre da Estônia instaura a reforma agrária. Então aqui é uma foto da reforma agrária, ali é um marco que eles colocavam nas terras, demarcando a reforma agrária, e eles expropriaram mais de 1.000 feudos, são 96,6% dos grandes proprietários de terra perderam suas terras. Então, novamente, aí ele começa a ficar pobre. Eles perderam todas as propriedades, e ele está no mercado, entendam que é um mercado logo pós Primeira Guerra ali, é um mercado muito fragilizado. Então ele não podia vender para a Rússia. A Suécia e a Alemanha, principais compradores dele, também não deixavam comprar. A França, que poderia comprar, tinha ali o franco francês, que não valia quase nada, e era muito difícil chegar. Então ele começa a vender os produtos no varejo interno ali da Estônia, principalmente em Tallinn. Né? Eles mudam para a capital da Estônia,
e eles fundam uma empresa chamada Jacob Himmel, que é o nome dele, que é só de queijo fundido, à base de queijo emmental. Eles começam a crescer muito, é uma loja fina, e assim que eles fundam essa loja, Jacob, o marido dela, adoece, aí ela não deixa claro qual foi essa doença, mas o deixa muito debilitado, e essa loja, então, ela passa a ser tocada pelo seu filho mais velho e por ela. Tô rico, tô pobre. Uma nova invasão russa, em 1940, a gente tem ali, então, a Rússia quebrando todos os tratados que ela tinha assinado com a própria Estônia e invadindo novamente a Estônia, mas dessa vez de uma maneira muito mais violenta, dessa vez com uma perseguição muito forte a todas as instituições judaicas e a todos os estrangeiros não estonianos e russos que estavam ali, e no caso do meu bisavô, que era suíço, imaginem a perseguição. Então eles fogem da Estônia no último minuto. Ela relata que meu avô foge em cadeira de roda e ela, muito debilitada, demora meses para se recompor e, por sorte, eles acabam sendo tratados em Zurique, na Suíça, né, e pela filha mais nova, o filho e a família dele, deixando tudo para trás. Todos os móveis, todos os cavalos, tudo. Aqui foi durante. A Segunda Guerra foi de 38 a 45, né? 39 a 45, foi durante. Qualquer coisa pode ser lápis meu, mas o que acontece? Nesse período, a Estônia, quando conseguiu a independência, ela redigiu alguns tratados com a própria Rússia, né? Um deles era do território independente e livre. Durante esse período, em junho de 40, a Rússia toma a Estônia, e não só a Estônia, Letônia e Lituânia, novamente, num movimento muito similar com o que aconteceu agora, que a gente vê com os Zelensky, enfim, eles anexou os territórios. Só que a gente está falando de um período, justamente a Segunda Guerra, a gente está falando de alianças, né? E os judeus e os suíços, nessa época, não eram pessoas muito bem acolhidas em nenhum dos países, a não ser a própria Suíça, que depois foi até, em algum momento ali, atacada. Eram os alemães. Mas os alemães estavam combatendo outra frente. Os alemães estavam anexando a Polônia. Os alemães estavam atacando para cá, né? Para baixo. Eles não tinham chegado, né, nos países bálticos. Eles estavam atacando a Europa a partir da Polônia, que para eles a Polônia era o grande epicentro da cultura judaica no mundo, né? E aí, tanto que eles fazem a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental como uma forma de frear ali, de segregar o povo judaico. Ainda estava valendo o pacto de não agressão. Exatamente. Entre a Rússia, a União Soviética e a Alemanha. É no meio da guerra que o pacto de não agressão é rompido. A Alemanha primeiro atacou a Polônia. Vamos deixar as perguntas para o final, senão ele não consegue o raciocínio. E até uma coisa eles dividirem a Polônia. Uma coisa que ele implica. Aí passou para a Rússia. Que foi justamente quando você teve aquele problema na travessia ali dos alemães, que muitos morreram, o frio derrotou isso. Continuando. Então eles fogem para Zurique, e aí eu trago um registro para vocês. Um dos filhos da Aline, ele constituiu fortuna, virou um banqueiro na Estônia, e essa é a casa dele. E essa casa dele, essa foto foi feita recentemente por uma das nossas primas, tem esse sinal, tem esse cartaz aqui na frente, que traduzido ele diz isso daqui. Aqui na antiga propriedade do banqueiro Klaus Schell, em 1941, pessoas foram executadas em massa pela KGB.
Foi daí que eles fugiram. Os parentes das vítimas foram reprimidos ou forçados a fugir da sua terra natal. Durante a ocupação alemã no terreno foram encontrados 78 cadáveres enterrados sob os pisos do prédio e no parque, mas a maior parte da área foi deixada inexplorada naquela época. Então a extensão real desse crime brutal ainda é desconhecida. Então foi esse o cenário que os fez fugir ali naquele contexto. Isso é na Estônia. Essa casa é na Estônia. E aí, eu vou pedir a atenção de vocês para 4 personagens, que são, aqui nesse círculo, tem a minha avó. Então, a minha avó é aquela lá de cima, de branco, a Marg. Abaixo dela, a tia Alice, a irmã dela. E ao lado tem o marido da tia Alice, que é o Herbert Gunther, e atrás dele o então namorado da minha avó, meu avô, que é o Karl Theodor, aqui. Então esses 4 eles passam a fazer parte da história que eu vou contar para vocês agora. Aqui o Jacob e a Aline, já bem mais velhos, e aqui alguns meses depois dessa foto o Jacob veio a falecer. Então a família um pouco que se quebra com o falecimento do Jacob. Cada neto, cada filho, cada sobrinho acaba indo para algum lugar ali da Europa. Alguns ficam na Suíça, alguns permanecem na Suíça e alguns então migram para o Brasil, tá? E aí a gente entra um pouco na história da minha família, do meu pai e da minha tia, com quem eu falava hoje por telefone. Eles vieram em 1948 num cargueiro dinamarquês de nome Columbia. Essa foto aqui é minha avó com os 3 filhos e 2 sobrinhos nesse cargueiro. Durante essa viagem, meu pai desenvolveu meningite. Obrigado. Durante a viagem, meu pai desenvolveu meningite e por um milagre ele se manteve ali sem nenhum tipo de sequela. Mas eles viajaram assim e eles tinham certeza que aqui no Brasil se falava espanhol. Então vejam vocês, eles viriam a priori para Santos. No meio do caminho, esse cargueiro recebe uma ordem para pegar açúcar em Recife. Eles mudam a rota, chegam em Recife. Nesse navio trouxeram, além daquela cadeira, poucos móveis, um carro e minha tia me diz hoje 5 casacos de pele, que para eles era aquilo que poderia virar moeda de troca numa situação que porventura viesse a ocorrer. Aí chega e vai usar em Recife, né? Imagina, foi isso que ela disse hoje. Mas aí eles chegam em Recife, meu pai, crente que se falava espanhol ali, encontra com uma baiana vendendo acarajé. A baiana pergunta para ele, o senhor quer quente? Você quer quente? Ele olha no dicionário quente, falou, melhor quente do que frio. Ela tacou pimenta. Na ocasião, minha tia falou que ele passou algum tempo ali sem conseguir falar direito. Aqui, então, meu avô, meu tio, meu pai no meio e essa tia com quem hoje eu falei por muito tempo. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E aqui, eles, logo após a chegada deles em São Paulo, durante pouco mais de um ano, a gente já tinha uma parte da família que tinha chegado em São Paulo e que tinha ali uma pequena fabricação têxtil. Meu avô, engenheiro químico, ele então começa a trabalhar nessa linha de produção até que ele possa se estruturar e aí dar sequência à sua família. Sem nada. Com 3 filhos, num país estrangeiro, no pós-guerra. Ele relata ali, e aí minha tia relatou hoje, foi bem emocionante, eles moraram no sul da Alemanha. E eles moraram numa cidade, meu avô, ele trabalhava forçado para fazer combustíveis para a parte motorizada do exército alemão.
Então, por isso e pela condição de saúde do meu tio, eles permitiram que a família ficasse numa cidadezinha do interior, que era uma cidade que não era alvo. Mas meu avô morava nessa outra cidade que era alvo, e minha tia falava que o desesperador era escutar as bombas caindo nessa outra cidade e vendo os aviões passando e sem saber se ele voltaria para casa. Então eles tinham um pacto. Ele tinha que voltar para casa no sábado pela manhã. Se ele não voltasse, a família então tinha que seguir destino. E por alguns anos, de 45 a 48, quando eles vieram para o Brasil, eles se alimentaram à base de cogumelos, de batatas que eles pegavam nos campos de concentração desativados, de algumas hortaliças plantadas, e meu avô, no tempo livre dele, porque era engenheiro químico, conseguia extrair óleo a partir de algumas nozes. Então ele usava esse óleo ali como força de aquecimento, de combustão e tudo isso. Mas aí a coisa começa a melhorar. Aqui, meu pai ao lado do meu avô na ponta, meu pai, minha tia com quem eu falei hoje, minha avó, e aqui o meu tio mais novo, e a irmã dela, com o meu outro tio, a irmã dela, que veio com ela lá atrás no navio. Isso meu pai já tinha 22 anos aqui, e aqui com... Você lembra quantos anos ele tinha? Acho que 28, né? 27. Casando com minha mãe, uma menina, que aí é uma outra história que merece também ser contada depois. Mas esse é o casamento deles. E de lá pra cá a gente segue contando histórias. Então minha avó e eu ali, depois de muito tempo, minha mãe, meu pai e eu, e aqui a família que eu tive a sorte de construir e que me acompanha o tempo todo. E uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, a família se reúne em algum lugar do mundo. Ano passado foi no Rio de Janeiro, Marcos e a Luciana estiveram lá e eles me passaram esse material. Então você tem a lista de presença, e prestem atenção no canto superior esquerdo, o nome dele, Jakob Imhoff. Com o selo, aqui é a família, que é toda espalhada pelo mundo, parece uma torre de Babel. Eu escolhi essa foto, tinha uma com todo mundo comportado, mas não é assim que a gente é, né? No final das contas. Eu queria reiterar, Sr. Luiz, o privilégio e a honra que é compartilhar essa história com vocês nesse espaço. Eu tenho certeza que eles, onde eles estão muito felizes, porque a trajetória deles não foi em vão. Eu tenho certeza que esse legado será levado adiante. E hoje, eu falando com minha tia, ela falou, olha, eu escrevi um livro da minha história, para os meus netos e para os meus filhos. Então, talvez a gente tenha a parte 2 ainda, isso é por um outro olhar. Mas queria agradecer vocês por terem vindo e participado desse momento. Por mais que eu fale, eu jamais vou conseguir externar o quão especial é mostrar essa história aqui para vocês. Qual o tamanho do privilégio de tê-la redigida nessa revista, que vai ser distribuída no mundo inteiro, está sendo pedida por todo mundo. Eu acho que, sem querer e querendo muito, o senhor deu para a gente um dos maiores presentes. Obrigado.